Muito bem, vamos lá. Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírito dos Espíritos, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item que nós vamos estudar hoje é o item número 4, Convulsionários, a partir da questão 481. Nós estudamos nos nossos últimos encontros sobre os possessos, né? Vimos aqui no Livro dos Espíritos, estudamos também alguns artigos da Revista Espírita. Então, tivemos a oportunidade de explorar de uma forma interessante esse tema, e tem inclusive, né, outros artigos lá na Revista Espírita também falando sobre os possessos de Mozzini, que depois, quem tiver interesse, dá uma consultadinha lá. E como eu comentei com vocês no nosso último encontro, nós não vamos mais nos aprofundar nesse tema, porque o nosso propósito não é nos tornarmos ali grandes conhecedores das possessões, né, já que elas fazem parte do conjunto das intervenções. Então nós já tivemos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os possessos. O mais importante de tudo com relação a esse tema é exatamente a mudança de opinião de Kardec. Foi esse o grande ponto, né, que eu destaquei para vocês antes de começarmos a estudar esse item número 3, exatamente dele fazer uma correção naquilo que os espíritos afirmaram lá no Livro dos Espíritos, né? Então ele corrigiu, trouxe para nós outras situações, outros exemplos, e nós então vimos ali o trabalho de Kardec investigativo, atuante e na formação daquilo que a doutrina espírita apresentava, o que traz para nós também um ponto importante. Kardec não era o secretário dos espíritos, como muitos se imaginam, porque a palavra codificador, para muitas pessoas, ele é uma expressão desconhecida. O que significa exatamente um codificador? Porque nós escrevemos isso, né? Allan Kardec, codificador do Espiritismo. O que é exatamente o codificador, se a doutrina é dos espíritos? O trabalho dele foi exatamente pegar as informações que os espíritos traziam, não apenas organizá-las, mas também desenvolvê-las, né? Então, por isso, os espíritos começaram, quando Kardec começou a organizar aquele conteúdo que era apresentado para ele, nós vimos isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos ali um pequeno histórico do desenvolvimento da doutrina espírita, desde o início das pesquisas de Kardec até o momento em que ele lançou o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, em 1857. Lá ele fala daqueles 50 cadernos, que outros grupos se reuniam fazendo as evocações, apresentando questões aos espíritos. Essas questões então eram anotadas e depois foram oferecidos para Kardec esses 50 cadernos, e ele então, abrindo ali, viu aquele conteúdo bastante relevante sobre as novas informações do mundo espiritual, e aí, a partir dali então ele começou a organizar em temas, começou a questionar outros espíritos para confirmarem ou corrigirem uma ou outra informação. Então, o que Kardec fez foi exatamente isso, né? O trabalho de codificador dele era organizar as informações que os espíritos traziam, organizar os assuntos, investigar os temas que eram apresentados. E aí então, nesse trabalho com relação aos possessos, nós podemos dizer assim, pelo menos eu acredito que tenha sido um ponto muito relevante, talvez o mais relevante nesse trabalho de investigação que Kardec fazia então. Bom dia, Silmar. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, né, saindo então dos possessos, entrando agora nos convulsionários, ele também é um tema aparentemente de pouca significância para nós, já que esse grupo de convulsionários ele foi observado nos séculos XVIII, século XIX, e aí então, na atualidade, a gente acaba não tendo muita aplicação prática para eles, né? Mas a gente vai explorar um pouquinho mais para termos aqui novos conhecimentos. Kardec, então, traz para nós aqui no Livro dos Espíritos a questão 481, 482 e 483. São 3 questões apenas, mas nós teremos também lá na Revista Espírita artigos importantes, valiosos, né, trazendo um pouquinho mais de conhecimento também sobre os convulsionários.
Antes de entrarmos aqui no Livro dos Espíritos, eu vou deixar essas 3 questões para o final, porque Kardec, primeiro, ele apresenta para nós os artigos, observando aquilo que acontecia, né, no seu meio, aquilo que acontecia naquele tempo. Depois, então, ele se submete a essas questões aos espíritos e ele elabora esse tema, né, esse pequeno tema aqui do Livro dos Espíritos. Então nós vamos iniciar fazendo o caminho contrário. Primeiro conhecendo a história dos convulsionários, depois então nós vamos explorando um pouquinho mais aqui as investigações de Kardec. O que nós podemos falar sobre ele, como o próprio nome diz, os convulsionários, eram indivíduos que muitas vezes passavam, né, por esse estado de convulsão. E aí ficava naquela dúvida se isso era um problema neurológico, se isso era um problema espiritual, se era um problema psíquico, porque nós encontramos algumas manifestações, principalmente em ambientes religiosos, em pessoas que têm ali uma alteração na sua personalidade e acabam não apenas tendo convulsões, mas também comportamentos que nos chamam a atenção pelo impacto que isso causa, né, o impacto emocional que isso nos causa. Há pouco tempo nós tivemos um artigo publicado, um artigo não, né, uma reportagem publicada nos telejornais que falavam nessa época de Páscoa, né, que a Páscoa é aqueles 40 dias depois do Carnaval, onde nós temos o período de Quaresma, e aí então em algumas regiões do nosso planeta, principalmente onde o cristianismo é bastante fervoroso. Bom dia, Gilda. O cristianismo é bastante fervoroso, onde nós encontramos muitas manifestações religiosas, com procissões, com cultos, e aí então vem as partes mais chocantes para nós, né? Com crucificações. Na Indonésia nós tivemos um caso de uma pessoa que simplesmente pediu para ser crucificada porque ela queria vivenciar as dores que Cristo vivenciou. Outros passam por aquela prática de autoflagelação em que eles vão caminhando, dando chicotadas nas costas. E tudo isso, né, o mais impactante também para muitas dessas pessoas, é o fato delas se tornarem insensíveis a essa dor. Então aquele estado de transe que elas vivenciam é exatamente o que chama atenção e o que chamou a atenção de Kardec na época. O comportamento daqueles convulsionários, a insensibilidade, enfim, vários tipos de percepções eles acabavam demonstrando que vão além de um estado natural, de um estado de vigília, que normalmente nós vivemos no nosso dia a dia. Então essa alteração foi o que chamou a atenção de Kardec, né? Então a convulsão, nós vemos isso também quando mostram reportagens, principalmente no ambiente evangélico, né, nas igrejas que são mais pentecostais, que acabam instigando muito as emoções das pessoas. Nós vemos alguém ali cantando, de repente ela tem uma convulsão e cai no chão. E aí então as pessoas dizem que é o Espírito Santo que está agindo, outros dizem que são os demônios. Então são esses comportamentos que nós vemos nessa relação com os convulsionários. Esses convulsionários especificamente que Kardec estuda, era daquela época, mas nós podemos estender para outras gerações, até chegar aqui na nossa, outros grupos que têm esse mesmo tipo de comportamento. Cidizinha colocou, né, isso de autoflagelação acontece na região do Cariri. Aqui no Ceará acontece no Círio de Nazaré, acontece no Cariri, acontece lá perto de... no Nordeste também, lá na Bahia, se não me engano, né? Não é Bahia. Onde tem o Padre Cícero, né, que é Ceará também, né? Então, também na parte de Padre Cícero, onde nós temos as procissões. Acontecem aqui em São Paulo, quando nós temos as peregrinações para a Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba, onde tem ali o templo de Nossa Senhora, Juazeiro do Norte, né? Então acontece assim várias religiões, onde nós encontramos um ambiente, onde a fé, em São João del Rei, lá em Minas também é a mesma coisa, onde nós encontramos um ambiente onde a fé acaba sendo muito exaltada, nós encontramos esse tipo de comportamento. Aí então vem aquele detalhe que eu sempre passo para vocês. Se, ao observarmos da nossa perspectiva material, nós vamos olhar para aquelas pessoas e percebendo que elas estão tendo ali uma crise nervosa, podem ter ali um problema neurológico, né, um distúrbio emocional.
Agora, quando nós olhamos do plano espiritual, da perspectiva espiritual, nós veremos não apenas as possibilidades desses fenômenos ou desses eventos estarem relacionados com a parte física e a parte emocional, mas também acaba agregando esse elemento, esse ingrediente espiritual, das influências espirituais, como nós veremos aqui nas pesquisas de Kardec. Então, olharmos exteriormente, nós ficamos na dúvida exatamente qual é a causa daquele fenômeno. Ao olharmos isso nos bastidores, nós veremos ali vários tipos de causas, dessas 3 causas, por exemplo. Então, o que mais chama atenção ao falarmos de convulsionários, nós pensamos em pessoas entrando em estado de transe, apresentando determinadas características, não apenas relacionadas às questões físicas, como é o caso, por exemplo, da insensibilidade à dor que ela sente. Na Índia nós temos muito isso também, muitos faquires acabam também se comportando dessa forma. Eles se furam, eles se cortam, eles se expõem ao fogo, eles mexem com serpentes, engolem cacos de vidro. São aqueles comportamentos bizarros que nós vemos pelo mundo afora. E eles atribuem isso exatamente à fé. Nos Estados Unidos nós temos ali uma seita que elas trabalham com, que elas lidam com serpentes. E algumas pessoas são picadas por essas serpentes e acabam não sofrendo efeito do veneno. E elas falam que isso é a fé, é a proteção de Jesus, aquela coisa toda. Esses grupos, então, que se comportam dessa forma, nós podemos, então, agregar todos nessa mesma categoria dos convulsionários. Então, nós veremos aqui o que Kardec relata para nós, a gente vai, então, expandindo a nossa visão para chegar nesses grupos e perceber a semelhança que existe nesse comportamento. Então, vamos lá. Inicialmente, eu tenho um texto aqui interessante. Ele foi publicado no site visãoespiritabr.com.br e ele traz aqui um pequeno resumo do que vem a ser o que vem a ser os convulsionários. Depois, então, nós vamos para a Revista Espírita para conhecermos um pouquinho mais ali os relatos de Kardec. Aqui já é um pequeno resumo, né, mas a gente depois vai para lá para ver a história completa. Então vamos lá. Esse é um artigo publicado então em 2009. O autor aqui, vamos dar o crédito. O autor, não temos o autor, mas ele é então publicado aqui, é de autoria do próprio blog, ou do próprio site, né? Então aqui, Estudos Espíritas, Convulsionários. Vejamos inicialmente o que as enciclopédias definem como convulsionários. Fanáticos franceses do século XVIII que tinham convulsões e se infligiam torturas físicas às quais se declaravam insensíveis. Aqui, dicionário da Academia Brasileira de Letras. Depois nós temos na Coogan-Larousse. Fanáticos franceses jansenistas do começo do século XVIII, aos quais a exaltação religiosa causava convulsões. Depois, Lelo Universal, uma terceira definição. Fanáticos jansenistas do século XVIII, em quem a exaltação religiosa produzia convulsões e que se infligiam diversas torturas. Também comentei com vocês em algumas reuniões anteriores, um caso que teve há poucos anos no Nordeste, numa escola de ensino fundamental, ensino médio, não me recordo exatamente, onde uma criança então ela teve uma convulsão e atribuía isso, né, a algo relacionado à religião, à crença. E aí depois, em seguida, várias outras crianças começaram também a ter essa mesma convulsão. E aí então ficou, né, várias crianças, a diretora da escola, com o cabelo em pé, não sabia o que fazer, chama médico, chama pais, todas elas então tendo aquele mesmo comportamento. E aí depois nos jornais falavam que vários grupos interessados nesse tema foram até lá para poder investigar, desde religiosos, né, foi no Ceará, Cinezinha, beleza. Então, desde religiosos da Igreja Católica até um psiquiatra e depois espíritas também foram até lá fazer essa pesquisa para saber exatamente a causa disso tudo. Então, para uns era uma questão psicológica, para outro era uma questão neurológica, para outros era uma questão religiosa, né? Então, assim, cada um dando a sua visão, já que foi um fenômeno muito raro de acontecer e aconteceu sem que houvesse ali alguém que analisasse efetivamente aquele fenômeno, então ficou naquele diz que me diz, que cada um dizendo alguma coisa, dizendo o que achava que era, então várias opiniões acabavam se cruzando, né?
Então, só para a gente lembrar também que teve esse caso que aconteceu. Então, vamos lá. Jansenista é relativo ao jansenismo, isto é, uma doutrina religiosa muito difundida na França entre os séculos 17 e 18, né, 1600 e alguma coisa até 1700 e alguma coisa, que pretendia limitar a liberdade humana partindo do princípio de que a graça é concedida a certas pessoas desde o seu nascimento e recusada a outras. Era assim designado porque seu autor era o bispo católico holandês Cornélio Jansenio, falecido em 1638. Nesse jansenismo, nós vamos encontrar algumas pessoas, os seguidores dessa religião, na época, que eles se vestiam de uma forma muito característica, parecendo muito os quakers, né? Aquela roupa preta, aquele chapéu com uma aba grande. As mulheres se vestiam de uma forma muito característica, e eles eram muito, muito rigorosos com relação à religião. Então, assim, uma limitação muito grande no comportamento deles. Viviam em grupos, quase formando uma seita, né? Então, isso aconteceu naquela época. Jansenistas protagonizaram um fenômeno singular no cemitério de Saint-Médard, em Paris. Por volta do ano de 1727, seguidores daquela doutrina iam fazer preces no túmulo do diácono François Paris, que professara o jansenismo e que fora reconhecidamente bom e caridoso. Algumas dessas pessoas, ao fazerem suas preces junto ao túmulo do diácono, eram tomadas de convulsões, daí o nome convulsionários. Outros diziam que ficavam curados de suas doenças. A cura dos doentes se operava pelo simples toque na pedra tumular ou pela poeira que encontravam em redor e que tomavam com qualquer bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Kardec relata esse fato na Revista Espírita de novembro de 1859, nós veremos então novembro de 59 e também dezembro de 59, que são os dois artigos sobre o mesmo assunto, um continuação do outro. Era possível observar fenômenos estranhos nas pessoas durante as convulsões. Faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados. A de falar línguas ignoradas ou por eles esquecidas. Um desdobramento extraordinário de inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre graça, sobre os males da igreja, sobre o fim do mundo, etc. A faculdade de ler o pensamento. Postos em contato com os doentes, experimentavam as dores destes e exatamente nos mesmos lugares. Então, esses 5 pontos eram os que mais se destacavam, né, durante esses fenômenos. Então, essas pancadas que eram destacadas para nós aqui, quando nós vamos para a autoflagelação, tanto na parte dos chicotes que eles utilizavam com lâminas nas pontas, muitas vezes giletes, pontas afiadas, batendo nas costas e tudo mais, também, né, se furando, se cortando, andando sob brasas. A gente vê muito isso em São João, né, nas festas de São João, principalmente no interior do Brasil. Eles formam então aquela carreira de brasas incandescentes e as pessoas então caminham tranquilamente, algumas pessoas, né, porque alguns espertos querem começar, quando dá 2 passos saem correndo para fora, né? Mas algumas pessoas andam tranquilamente e quando chegam depois no final, não há nenhum tipo de queimadura. Esse é um fenômeno interessante, inclusive, que nós estudamos no livro A Mediunidade dos Santos, que tem um nome próprio, esse fenômeno, né, da pessoa segurar uma brasa, ou então ela ser queimada numa fogueira, né, ser colocada numa fogueira para ser queimada na época das perseguições da Inquisição, e ela não ser queimada. E aí então tiravam a pessoa de lá e cortavam a cabeça dela. Esse é um fenômeno anímico ou mediúnico também, que tem um nome próprio, que foi dado nesse livro, Mediunidade dos Santos, que esses convulsionários acabavam vivenciando. Então ficava naquela dúvida se era uma intervenção espiritual, se era algo relacionado com o magnetismo. Então temos ali vários pontos a serem estudados dentro dessa categoria. A insensibilidade física produzida pelo êxtase, olha o estado de êxtase que nós estudamos, né? Aquele estado de elevação espiritual que faz com que a pessoa muitas vezes até altere a sua condição física.
Então a insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazer sofrer todos os martírios da paixão do Cristo, que eu comentei com vocês da Indonésia, né? Indonésia e outras regiões também do nosso planeta. E essas vítimas solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de Grande Socorro. Como naquelas cenas de convulsões, a histeria desempenhava grande papel, e a incidência e a crueldade se misturavam com o fanatismo. Como, naquelas cenas de convulsões, a histeria desempenhava grande papel e a incidência e a crueldade se misturavam com o fanatismo, o arcebispo de Paris proclamou que aqueles chamados milagres eram falsos. Por isso, em 27 de janeiro de 1732, as autoridades proibiram a entrada no cemitério de Saint-Médard, o que levou um sarcástico a escrever no portão do cemitério: proíbe-se em nome do rei que Deus faça milagres nesse local. Os mesmos fanáticos passaram então a realizar suas convulsões em casas particulares, o que ainda durou até a Revolução Francesa, isso em 1789, né? Na opinião de muita gente na época, o túmulo do diácono Paris foi o túmulo do jansenismo, tal a repercussão negativa daquelas cenas provocadas pelos convulsionários. Como se vê, o fenômeno atraiu a curiosidade das pessoas e mesmo o filósofo Blaise Pascal se juntou ao jansenismo, né? Então Blaise Pascal, matemático, físico, né, que escreveu o nome na história com grandes descobertas, com grandes pesquisas, ele se converteu ao jansenismo por volta ali dos 23, 24 anos, seguindo o rigor daquela religião, se vestindo de acordo, né, com a prática da época. O Blaise Pascal, muita gente conhece, mas não sabe, né, quem é ele é o autor, por exemplo, daquela frase que diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? Então todo mundo fala isso romanticamente, e quem criou isso foi exatamente o Blaise Pascal, esse grande nome da nossa história da ciência. Ele tem também uma expressão que é muito, muito interessante, que ele diz assim: se Deus não existe, não se perde nada acreditando nele, mas se ele existe, se perde muito não acreditando. Né? Então uma colocação bem interessante. Então um dos destaques dessa religião foi exatamente o Blaise Pascal. E continua aqui o artigo para nós. Kardec questionou os instrutores espirituais sobre o assunto e recebeu como resposta que a causa originária do fenômeno que se dá com os convulsionários é o magnetismo, sendo que os espíritos também desempenham neles papel muito importante. Esses espíritos são de natureza pouco elevada, porquanto os espíritos superiores não podem se deleitar com tais coisas. Né? Depois nós então veremos com mais detalhes no próprio Livro dos Espíritos. Então, 4 elementos podem ser considerados durante esses fenômenos. Vamos lembrar sempre então. Primeiro, um estado, uma situação, uma patologia, né? Ou seja, neurologicamente a pessoa está predisposta a convulsões, como acontece hoje, né? Como nós vemos uma pessoa que tem epilepsia e tudo mais. Ou uma alteração orgânica, uma dor muito forte, a pessoa também entra em convulsão, dentre outras causas. Né? Então, fisicamente nós temos uma causa. Psicologicamente, psiquicamente também nós temos, o estado emocional alterado também pode provocar isso, como nós vimos naquela escola, na escola lá no Ceará, nós temos essa segunda causa. A terceira causa, o magnetismo, a influência magnética, essa troca de fluidos, também induz a pessoa a entrar no estado de transe, como acontece no sonambulismo. Nesse caso, a pessoa entra em convulsão, então, e junto com essa convulsão vem esse estado alterado de consciência. E o quarto elemento são esses espíritos. Para provocar esse tipo de fenômeno, só pode ser espírito numa categoria inferior. Os espíritos superiores, como foi colocado aqui, não se deleita com tais coisas, né? Vendo aquelas coisas bizarras, aqueles comportamentos. Então, como é colocado no próprio Evangelho, né? Então, o fruto nunca cai longe da árvore. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa, né? Se o fruto é mau, é porque a árvore é má. E assim vai.
Arnaldo colocou, né? O bater dos tambores utilizado na Umbanda pode provocar? Pode. É o estado emocional, né, Arnaldo, que eu falei para vocês. Porque no ambiente religioso nós temos que considerar todos os elementos. Desde aquilo que é visual, aquilo que é olfativo, aquilo que é tátil e aquilo que é auditivo ou até palatável. Então os 5 sentidos nesse ambiente religioso, eles acabam provocando em nós sensações muito fortes pelo simples fato de estarmos naquele local. Muitas vezes uma pessoa visita, por exemplo, um templo religioso que ela tem muita expectativa de conhecer, que ela fica muito emocionada, e de repente ela chega naquele local e entra em convulsão. Aí isso é uma alteração emocional que ela teve. Então, nesse caso, principalmente quando nós encontramos, tanto nessa parte da Umbanda, como igrejas evangélicas, onde hinos e cânticos são entonados, né, de uma forma muito fervorosa, isso acaba induzindo as pessoas também a esse mesmo tipo de comportamento, durante a prece e tudo mais. Não é brincadeira, isso é comportamento sério, acaba realmente acontecendo, né? Então, assim, durante a prece também é assim. Nós vemos aquelas preces fervorosas, que as pessoas levantam as mãos, as pessoas choram, as pessoas gritam, e de repente elas podem entrar nesse estado. Isso depende muito da suscetibilidade de cada um. As pessoas mais sensíveis são mais suscetíveis a esse comportamento, né? Então, tudo aquilo que exalta as emoções, principalmente no campo da fé, pode levar as pessoas a esse tipo de comportamento. E continua. Deixa eu ver aqui. Não é esse caso, não é uma questão de doença, Tico Teco. O que eu falo para vocês é que, nesse caso, por exemplo, se você vai numa escola de samba, por exemplo, né, só para a gente poder ter uma ideia, numa escola de samba, quando as pessoas estão ali no meio dos instrumentos, da bateria, as pessoas ficam muito emocionadas porque é algo realmente muito forte. As pessoas vão a um show de rock, as pessoas vão a um show a uma música ou qualquer, elas ficam emocionadas porque a música ela tem um poder muito forte. No caso da Umbanda, por exemplo, nós encontramos, durante aqueles momentos dos rituais, dos cânticos, os tambores provocam emoções muito fortes. E como eu falei para vocês, em qualquer ambiente onde nós temos pessoas que são mais suscetíveis emocionalmente a esse tipo de estímulo, ela pode entrar nesse estado. Então não é uma questão de doença, não é uma questão de preconceito, é uma questão do próprio psiquismo humano, a nossa sensibilidade é assim. Assim como tem pessoas que durante uma apresentação de uma orquestra começam a chorar de emoção, durante o momento em que esses tambores, em que essas músicas são muito mais impactantes, podem desencadear emoções que são muito fortes e levar as pessoas a esse tipo de conduta, né? Então, pode ser complicado, mas a gente vê isso constatando na própria observação, né? Observando os fatos são assim. Isso não quer dizer que a pessoa é mais ou menos desequilibrada, que a pessoa é doente, nada disso. É simplesmente uma questão de sensibilidade para esses momentos, né? O chá utilizado, no caso do chá, já é algo mais relacionado com substâncias, né, Arnaldo, que interferem na nossa estrutura neurológica. Então, nesse caso, já são drogas que são absorvidas e provocam essa alteração. Já não é algo simplesmente voltado para esse comportamento emocional dentro do ambiente de fé. Assim como o indivíduo pode tomar um chá, como é o caso do Santo Daime, por exemplo, né? Então ali você tem drogas, são substâncias que são tóxicas, me fugiu o nome agora, que são alucinógenas, né? Então, assim como ele pode tomar aquele chá, ele pode tomar uma outra droga qualquer e ter esse mesmo tipo de comportamento. Então, no caso desses chás, eles provocam uma determinada alteração que trazem para a pessoa uma sensibilidade de ter uma percepção alterada. Então, já é algo químico, né? Mas que nós podemos considerar também, mas no caso desses convulsionários, é algo relacionado eminentemente à questão emocional e à questão psicológica de um modo geral, né? Exatamente, né? Essa questão, porque a convulsão ela é muito conhecida pela neurologia, mas quando nós começamos a observar esse comportamento, para aqueles que estão de fora, vão dizer assim: essa pessoa é maluca para viver esse tipo de coisa. É só um louco que cai estribuchando no chão porque está dentro de uma igreja, dentro de um templo, participando de um ritual religioso. Mas nesse caso é uma questão de preconceito mesmo, né? Porque você julga por aquilo que você vê e na verdade você está julgando a religião. Você não está falando do indivíduo,
Eis é o grande problema, né? Nessa parte, né, do Pentecostes também, o Tico Teco, foi a mesma coisa, né? Nós tivemos ali no Novo Testamento o relato do Pentecostes, pessoas falando em línguas, pessoas tendo comportamentos estranhos e tudo mais. Exatamente. Então, quer dizer, dos convulsionários, nós voltamos alguns séculos no tempo e nós vamos encontrar um relato, sem usar esse nome, mas observando o mesmo tipo de comportamento nos textos bíblicos, lá no Novo Testamento. Foi bem lembrado, quer dizer, desde lá de trás, nós podemos puxar esses comportamentos assim que vão seguindo as pessoas e nós vemos uma constante. Exatamente essas situações acontecendo em ambientes religiosos, onde a fé acaba sendo exaltada e aqueles que são mais sensíveis, mais suscetíveis a esses estímulos, têm esse tipo então de alteração do comportamento. Né? Então, quer dizer, conseguimos aí encontrar um ponto comum em todas essas situações. Vamos em frente, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, falamos de Blaise Pascal, né? Tá. No que toca à insensibilidade física, que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. E nós podemos encontrar também a própria hipnose. Vi aqui uma reportagem certa vez aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde nós encontramos dentistas utilizando a hipnose para fazer procedimentos nos pacientes usando como anestésico. A hipnose. Né? Então é muito interessante a gente perceber assim que nessa parte da hipnose, nessa parte do magnetismo, nós encontramos essa alteração na sensibilidade. Né? E diz assim para nós: dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Quando este está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente e nada ouve. Aí nós vemos também, né, às vezes você está tão preocupado, tão concentrado em alguma coisa, mas é uma concentração tão intensa que às vezes você se machuca, se queima e você nem percebe. Kardec foi além, ou melhor, foi ao além. Ele evocou o espírito do próprio diácono François Paris para obter maiores esclarecimentos. O diácono Paris disse que nem de leve participou, como espírito, dos acontecimentos do cemitério de Saint-Médard. Disse que muitos espíritos de categoria pouco elevada deles participaram. Disse ainda que os fanáticos exploraram suas opiniões religiosas e o pouco bem que procurava fazer, mas de nada sabia antes. Kardec ouviu ainda a opinião do espírito São Vicente de Paulo, que confirmou ser o diácono Paris completamente estranho àqueles fatos que se passaram ao redor do seu túmulo, nos quais um grande papel foi representado pelo charlatanismo. Olha só, nós não encontramos também, nesses ambientes religiosos, o charlatanismo, quando se fala em curas, quando se fala em convulsões, quando se fala ali em obsessões e até mesmo possessões? Porque muitas vezes se usam aquele teatro para poder impressionar os fiéis. Então, quer dizer, o charlatanismo existe desde as épocas mais antigas, inclusive relatado lá no Antigo Testamento, na parte do Deuteronômio, onde nós temos ali relatos de Moisés que traz a proibição de evocação dos espíritos. Porque era tão explorado esse tipo de prática que até mesmo o charlatanismo começou também a entrar no circuito para poder se aproveitar daqueles que eram os menos avisados, né? Então aqui depois coloca, né, algumas sugestões, né, para saber mais do ABC ao Infinito, de José Naufel, o segundo volume. Nós temos aqui Espiritismo Experimental, Fenomenologia e Mediunidade, também de Edmilton Cabral de Souza, Os Convulsionários e Sua História, né, na revista Reformador de outubro de 85. E aqui depois a Revista Espírita falando de Kardec, e também sobre a insensibilidade física dos convulsionários e mártires. Aqui, lá do livro A Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, lá no item número 29. Tá aqui, deixa eu colocar para vocês, Andréia. Tá aqui. Isso aqui é um pequeno resumo, né? É um texto mais resumido.
Agora a gente vai então para a nossa revista espírita, né, para a gente poder pegar aqui os casos completos agora desde o seu início. Então aqui no índice nós temos algumas publicações que Kardec trouxe para nós. Então nós temos aqui inicialmente no mês de novembro e dezembro de 59, os convulsionários de Samedá. Depois nós tivemos no mês de maio de 1860 uma convulsionária, nós vamos ler esse artigo também agora, que era inclusive uma das praticantes desse grupo lá de Samedá. E depois nós tivemos aqui os Açoaias, que era um grupo na Argélia, né? A Argélia fica no norte da África, bem ali no Mediterrâneo, lá em cima, e a Argélia era uma possessão francesa. Então nós tivemos ali uma relação muito próxima entre um e outro, por isso muitas coisas que aconteciam lá na Argélia acabavam repercutindo de alguma forma na França, em termos de notícias e tudo mais, né? Então isso foi em 68, e nesses Açoaias, sobre os convulsionários da rua Le Pelletier, nós temos aqui relatos exatamente dessas partes mais bizarras, né, de brasas, de cacos de vidros, de serpentes, né? Então esse grupo aqui também é considerado como sendo de convulsionários. Então vamos lá, iniciando aqui então esse nosso primeiro artigo. Quando foi no ano de deixa eu ver aqui, só para a gente pegar aqui a cronologia da situação. Vocês se lembram que nós fazíamos, né, eu fiz aqui a pesquisa, e separei todos os boletins que Kardec publicou da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E vocês que são mais recentes não acompanharam essas pesquisas que nós fizemos, né? Então, eu separei todos os boletins, então depois nós veremos aqui que de tempo em tempo Kardec colocava qual era a programação da sociedade semanalmente. Ele colocava isso, então toda sexta-feira ele apresentava para nós o boletim, que era quando acontecia a reunião lá na Sociedade Parisiense, e ali ele trazia o roteiro, né? Na verdade era uma ata, né? Esse boletim era a ata de tudo aquilo que eles fizeram. Então começava, feita a leitura da ata, foi feito isso. No dia 8 de julho de 1859, numa sessão geral, numa sexta-feira, dentre outras atividades, nós tivemos assim na ata: leitura de uma notícia sobre o diácono Pares e os convulsionários de Samedá, preparada pelo Comitê dos Trabalhos para servir de objeto de estudo. Então, essa citação se encontra na ata daquela reunião. Depois nós tivemos, um pouco mais para frente, também em outro boletim, perguntas complementares sobre o diácono Pares e os convulsionários de Samedá, evocação do general Roche. Então aqui também duas citações, né? Esse aqui foi o boletim então primeiro foi dia 9 de julho, agora no dia 22 de julho. Então 2 semanas depois voltou esse assunto a ser pautado aqui no boletim da sociedade. Depois então, deixa eu ver aqui... Está aqui então, 15 de julho de 1859, os convulsionários de Samedá. Vamos então conhecer um pouquinho dessa história. Notícia: François Pares, famoso diácono de Paris, morto em 1727, aos 37 anos de idade, era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento, a quem naturalmente devia suceder no cargo. Preferiu, no entanto, abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte do pai, deixou os bens para o irmão e durante algum tempo ensinou catecismo na paróquia de São Cosme, encarregando-se da direção dos clérigos e fazendo-lhes conferências. O cardeal de Noyes, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto, né? O cura, nós tivemos o cura d'Armes, né? Era o responsável por uma determinada paróquia, né? Essa, na verdade, é uma expressão religiosa, né?
O abade Pares consagrou-se inteiramente ao retiro. Depois de ter experimentado diversos eremitérios, ou seja, ter vivido como eremita, né? O eremita é aquele indivíduo que se isola, vivendo, por exemplo, numa caverna, no monastério, em qualquer lugar assim. No caso dele, como religioso, ele então se isolava nas instituições religiosas, vivendo aquele retiro, né? Inclusive baseado nesse tipo de comportamento, onde nós tivemos ali mosteiros, conventos, onde pessoas que viviam isoladas da sociedade. Kardec então escreveu, conversou com os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, falando sobre a vida contemplativa, daquelas pessoas que vivam apenas em oração, em contemplação de Deus, aquela coisa toda, sem produzir nada, né? Então, esse era um dos casos, né, que Kardec questionava aos espíritos para saber exatamente qual é a validade de alguém que passa uma encarnação vivendo nessa condição. O que proveito ela pode tirar? E aí então os espíritos respondem a Kardec, e nós vamos estudar futuramente. Então, depois de ter experimentado diversos eremitérios, que é exatamente viver como eremita, esse isolamento, confinou-se numa casa do subúrbio de São Marcelo. Lá se entregou sem reserva à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres que considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo. O abade Pares havia aderido ao apelo da bula Unigênitus imposta pelos 4 bispos, havia aderido ao apelo da bula Unigênitus, não sei exatamente qual é o conteúdo dessa bula, né? Imposta pelos 4 bispos. Tinha renovado seu apelo em 1720. Assim devia ter sido descrito diversamente dos partidos opostos. Antes de fazer meias, produziu livros muito medíocres. Dele possuímos explicações sobre as epístolas de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas e uma análise da epístola aos Hebreus, que pouca gente lê. Tendo seu irmão mandado erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Samedar, os pobres socorridos pelo piedoso diácono, alguns ricos que ele havia edificado e mulheres que tinham instruído para lá, se dirigiam, a fim de fazer preces. Então nós começamos a ver aqui uma peregrinação das pessoas que de alguma forma tiveram contato com esse pároco, com esse abade, fazendo peregrinação ao cemitério. Então é a mesma coisa que acontece quando nós vemos hoje, por exemplo, pessoas fazendo peregrinação lá no cemitério em Uberaba, né, se não me engano, é lá que o Chico está enterrado, né? O corpo do Chico está enterrado, né? Então pessoas vão até lá, então passam ali, acariciam a estátua, fazem as preces ali no túmulo, lá em Paris também é a mesma coisa, no túmulo de Kardec, né? Quantos espíritas vão lá e vão tirar foto, visitando de uma forma turística, né? No caso do Chico, por exemplo, já não é mais um turismo, as pessoas vão realmente motivadas pela fé. E aqui então aconteceu a mesma coisa com o nosso diácono François Paris. E continua. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. Então imaginem a cena. Você está ali visitando um familiar, um parente, aí então alguns túmulos para o lado tem ali a do diácono, e de repente você está ali fazendo as suas preces e alguém cai no chão em convulsão, e começa aquela gritaria e aquela movimentação toda em volta dela. E aí depois, no outro dia, outra pessoa entra em convulsão, depois uma entra em convulsão, induz a outra do lado a entrar em convulsão, e começa a virar então aquele espetáculo bizarro naquela situação. E aí então essa notícia depois começa a percorrer toda a cidade, chega no ambiente religioso, e aí vem todo o desdobramento que a gente vai ver aqui em seguida. A autoridade viu-se, enfim, obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério no dia 27 de janeiro de 1732. Então, os mesmos entusiastas foram provocar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono Pares foi o túmulo do jansenismo.
mas algumas pessoas julgavam ver o dedo de Deus, tornando-se mais ligadas a uma seita capaz de produzir tais maravilhas. Há diferentes histórias desse diácono, do qual talvez jamais teriam falado se não houvessem querido transformar num taumaturgo, né? Taumaturgo num profeta. Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Samedá, citam-se faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, a de falar línguas ignoradas ou esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo, etc. A faculdade de ler o pensamento. Postos em contato com os doentes, apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam. Nada mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobrevir no curso de suas moléstias. Nós temos casos de médiums e de pessoas que têm ali uma faculdade anímica capazes de absorver esse tipo de... vivenciar essa experiência de absorver a dor do outro, né? Então não apenas o estado emocional, mas a dor física também. Inclusive, quando eu comentei com vocês naquele estudo sobre o Carlos Embaçaí, que era pesquisador físico, que entrevistou aquela senhora que era capaz de manifestar a personalidade do consulente na frente dele próprio, como se ele se desdobrasse em duas personalidades. Nós tivemos um caso de uma pessoa também, de um senhor, que você chegava até a casa dele, só o fato de se aproximar ele já começava a dizer: você tem um problema no fígado, não tem? E aí então, nesse momento da dor, ele rapidamente já identificava onde era o local, não por ver através da dupla vista, mas ele sentia através desse contato fluídico com as pessoas. Então, nesse caso, os convulsionários também sentiam a mesma coisa. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, a fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. E essas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. Então ele vai dizendo assim: eu quero grande socorro. E esse grande socorro vem exatamente dessa situação de sofrimento, né? O Arnaldo colocou, né, percepção energética. Poderia ser esse nome, né? Poderia ser ali uma questão magnética, uma percepção energética, mas de qualquer forma nós temos ali contato de fluido com fluido, né? Então o perispírito se expande, entra em contato com o perispírito do outro, há aquela transmissão fluídica entre ambos, e aí então a mesma coisa acontece com relação à dor. Depois, mas no contato, né, o Tico-Teco, nesse médium, esse senhor, ele fazia esse trabalho de cura mesmo, né? Então as pessoas iam lá, ele sentia alguma coisa e depois ele prescrevia. A mesma coisa aconteceu com o Edgar Cayce também, chamado, né, o profeta adormecido, que ele entrava em estado sonambúlico, e aí então ele não só fazia profecias, que nós lá nos Estados Unidos isso, né, décadas de 1930, 40, 50, coisa recente. Então ele também tinha essa percepção e ele então prescrevia para as pessoas. Não ele, né, mas um espírito prescrevia através dele. Então é interessante que a gente começa a ter contato com essas histórias e a gente vê o quão impressionante elas são, né? E continua. A cura dos doentes, isso aqui é uma notícia que nós estamos lendo que Kardec publicou, né? Vamos lembrar que isso aqui saiu nos jornais. A notícia dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam à sua volta e que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Bastante numerosas, essas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que os atribuir. Então Pauline Roland é aqui a autora, ou autor, né, a autora, eu acho, desse artigo. Kardec então publica agora para nós aqui publica para nós a evocação do diácono Paris. Então aqui, evocação. Estou às vossas ordens.
Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Tivestes outras existências corporais depois da que conhecemos? Não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Então ele desencarnou em 1737, então já seriam ali quase 150 anos, né? Kardec fez evocação aqui em 57, então 150 anos depois ele continuava nessa condição de espírito errante. Por isso Kardec perguntou se ele teve outras reencarnações depois daquela, né? Porque passado esse tempo todo nós imaginamos que esse espírito já teria reencarnado. Depois aqui tem ainda: qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. E aí, então Kardec coloca aqui uma observação a respeito dessa resposta. Entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, reconhecemos algumas sem a menor dificuldade, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, que pode ser provocada pelo magnetismo, né? A percepção do pensamento, também essa parte de expansão, dupla vista, a transmissão solidária das dores, etc. Assim, não podemos duvidar que essas criaturas em plena crise estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, malgrado seu. Eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Então aquela sensibilidade naquele ambiente religioso, a exaltação dos ânimos, a exaltação da fé, a transmissão fluídica entre as pessoas, de repente todo mundo entrou, acabava sentindo e interferindo um sobre o outro. Questão número 5. Por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreender que nisto elas tomaram uma grande parte, por simpatia para com aqueles que as provocavam, né? Então, o tio diácono aqui ele já faz uma relação, já chama a atenção de Kardec, dizendo que Kardec já compreendia exatamente essa influência e essa transmissão que uma pessoa exercia sobre a outra. Aqui nós tivemos aqui um salto, faltou... exatamente, né? Da questão número 5 vai para a número 7, e no rodapé está assim, né? Como no original francês, a numeração saltou do 5 para o 7. Então, questão número 7. Participastes diretamente como espírito? Nem de longe. Outros espíritos concorreram para isso? Muitos. Em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Então, o que nós vemos aqui, que também, assim como nós já tivemos estudos, né, ao estudarmos o sonambulismo, a parte de emancipação espiritual, já vimos casos com Divaldo, com Dona Ivone, em que, no caso, Joana de Ângeles e Emmanuel também, induziam os médiuns a se desdobrarem através do magnetismo feito pelos próprios espíritos. Então, nesse caso, nós tivemos aqui espíritos de uma categoria pouco elevada que até poderiam serem classificados como obsessores. E nessa obsessão, então, induziam as pessoas a esse estado alterado através desse magnetismo. Número 10. Por que essas curas e todos esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs mandando fechar o cemitério? Teria, então, a autoridade mais poder que os espíritos? Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Então, fechou ali, mas nós vimos que algumas vezes esses movimentos, né, continuavam no ambiente particular ali daqueles que eram seguidores. 11. Desde que não participastes dessas curas, por que escolhiam o vosso túmulo de preferência a outro? A resposta: acreditais que eu tenha sido consultado?
escolheram meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas primeiro, e o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Né? Então, bom dia, Miriam. Então, o que nós vimos é as pessoas simplesmente seguiam as práticas desse diácono e acabavam admirando. Né? Assim como nós temos hoje peregrinações por vários santos pelo mundo afora, né? Peregrinações de Maria, fazem aquelas visitações e coisa e tal. Né? Então, a mesma coisa acontece também nesse ambiente. E continuando, vamos lá. Depois, em dezembro, no mês de dezembro de 1859, convulsionários de Samedá, continuação. Aí então foi feita aqui a evocação de São Vicente de Paulo. Nós estudamos um pouquinho sobre a biografia dele, né? Na última sessão evocamos o diácono Pares, que teve a bondade de vir. Gostaríamos de ter a vossa opinião pessoal sobre ele como espírito. A resposta: é um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que em outros sentidos. De fato, ele é estranho, como diz, ao que se fazia ao seu túmulo, ou seja, né, ele tinha alguma coisa a ver com o que acontecia, completamente estranho aquilo. Poderias dizer-nos como considerais o que se passava entre os convulsionários? Era um bem ou um mal? Era antes um mal que um bem. É fácil de perceber pela impressão geral que esses fenômenos produziam sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. Essa resposta aqui, ela nos leva a uma reflexão não apenas sobre esse tema especificamente, mas sobre outras questões importantes, por exemplo, das práticas religiosas. Muitas dessas práticas são muito mais prejudiciais do que benéficas quando se fala sobre a espiritualização das pessoas. Esses comportamentos bizarros, esses comportamentos desequilibrados, essa fé exaltada, faz com que as pessoas se tornem muito mais incrédulas a respeito do mundo espiritual do que se aproximem. Porque exatamente, né, a doutrina espírita ela prima por isso, principalmente na doutrina, tirando qualquer tipo de comportamento que seja estranho ao bom senso ou ao equilíbrio. Porque mostra exatamente isso, né? O indivíduo, quando ele se espiritualiza e ele, quando se desenvolve intelectualmente, ele tende exatamente a manter esse equilíbrio. Por isso, em centros espíritas, quando nós frequentamos e encontramos ali algum tipo de comportamento estranho, durante uma reunião mediúnica, durante um trabalho de passe, durante uma palestra, objetos, adereços, decoração estranhas numa casa espírita, nós rapidamente já ficamos receosos. Essa casa espírita é estranha. Exatamente porque a sobriedade seria ali o ponto basilar de qualquer prática espírita. Sóbrio, sereno, equilibrado. Então tudo aquilo que foge a esse padrão, até mesmo que tenha por boa intenção chamar a atenção das pessoas, exaltar a fé, acaba sendo muito mais prejudicial do que benéfico. Ainda mais quando nós vemos então pessoas tendo convulsões num cemitério. A pergunta é: isso é bom ou é mal? Muito mais mal do que bem. Exatamente pela impressão negativa que isso causava. Número 4. A esta pergunta dirigida a Pares, a saber, se a autoridade tinha mais poder que os espíritos, por que pôs fim aos prodígios? Essa foi a pergunta que Kardec fez. Ele pergunta aqui: sua resposta não nos pareceu satisfatória. Que pensais disso? Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Esses fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados. A autoridade pôs um termo, interditando a seus promotores a continuação dessa espécie de saturnais. Né? Olha só o nome que ele deu. Saturnais. Exatamente aqueles tipos de práticas direcionadas a Saturno, que, aqui, assim como Dionísio, né, que também era ali um dos deuses da mitologia greco-romana, em que faziam ali, né, Deus Baco, na verdade, né, onde nós tínhamos ali, né, os bacanais com bebidas, com práticas, com cumilanças, com sexo desequilibrado, aquela coisa toda. Né? Então também era chamado de saturnais, ele usou essa expressão.
A Tic-Tac colocou, né, o sinal de que a aparência predomina o juízo, sem dúvida. Não tem dúvida, né? Nós somos muito suscetíveis a essas situações. Mais uma vez, principalmente quando se trata de questões religiosas. A fé é algo muito poderoso sobre nós. Mexe com a nossa sensibilidade, mexe com as nossas crenças, mexe com as nossas expectativas, com as nossas ansiedades. Então, qualquer tipo de manipulação da fé que se tem, chega então, acaba obscurecendo o juízo, né, em detrimento da razão, da busca da fé. Entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disso sobre seus espíritos depois da morte? Depois da morte, praticamente nulo. Não havia nenhum mérito nesses atos sem resultado útil. É o que nós vimos depois também no Livro dos Espíritos, estudando sobre aqueles que faziam, né, aquele sacrifício voluntário. Sacrifício não, né? Aquela. Como é que chama? Aquelas provas voluntárias que a pessoa se submetia, né? Então, colocava ele, fazia greve de fome, se machucava, e se expunha a determinadas situações. E a pergunta é: o que isso traz de benefício para ela? Nenhum. Depois continua aqui para nós. O silício, por exemplo, Arnaldo, ele se encaixa nessa parte, né? O silício ele acabou se tornando muito conhecido quando nós tivemos ali, né, na publicação de Dan Brown, o filme... como é que chama aquele filme, pessoal? Eu lembro o nome do autor, não lembro o nome do filme. Que o Tom Hanks fez lá sobre o... Me ajudem aí, o Código da Vinci. Então nós tivemos ali exatamente nessa parte do suplício, lá no Código da Vinci, naquele grupo da igreja, né, que tinha ali não somente a parte dos chicotes, mas também aqueles suplícios que eles colocavam ali na perna para sangrar e tudo mais. Esse mesmo tipo de silícios, né, esses tipos de dores que eles provocavam, nós encontramos exatamente naquilo que eu comentei com vocês lá na Indonésia, né? De crucificação, de chicotes, de cortes na cabeça. Nós vemos muito isso também na religião islâmica, porque eu falei do cristianismo, né? Mas vamos fazer ali justiça também, mencionando que nós tivemos ali algumas práticas dentro da religião islâmica, lá no Oriente Médio, onde as pessoas se vestiam então com as roupas características lá daquela prática, e aí então usavam facões e ficavam tocando na cabeça. Não eram pancadas para poder, claro, machucar a pessoa a ponto de deixá-la incapaz de fazer a prática, mas eles ficavam batendo o facão na cabeça e depois de alguns minutos começavam então a sangrar e eles caminhavam com a roupa completamente ensanguentadas. E aquilo em nome da fé. E eles diziam que não sentiam dores, que Allah que fazia com que eles se sentissem daquela forma, enfim. Começavam então ali a ver esse comportamento. Então, no caso dos silícios, é a mesma coisa. As pessoas se torturam. Nesse caso, o objetivo do silício é fazer com que elas neutralizem as tentações. Então, a dor faz com que elas se concentrem muito mais na elevação do espírito do que na tentação da matéria. Mas depois vem, né, no mundo espiritual você pergunta, né, o silício que você se aplicava, isso trouxe algum benefício para você como indivíduo? Não. Pelo contrário, né, em vez dele canalizar ali a visão, as forças dele para a elevação espiritual, ele acabava se torturando por isso. Então isso não traz mérito nenhum. Número 6. Os que sofriam essas torturas Os que sofriam essas torturas pareciam insensíveis à dor. Havia neles simples resignação ou insensibilidade real? Ou seja, eles suportavam a dor ou eles não sentiam? Insensibilidade completa. Qual a causa dessa insensibilidade? Efeito magnético. A superexcitação moral, chegada a um certo grau, não poderia aniquilar-lhes a sensibilidade física? Isso contribuía em alguns deles e os predispunha a sofrer a comunicação de um estado em que os outros tinham sido provocados artificialmente.
porquanto o charlatanismo representa um grande papel nesses fatos estranhos. Já que esses espíritos operavam curas e prestavam serviços, como então podiam ser de ordem inferior? Não vedes isso todos os dias? Não recebeis algumas vezes excelentes conselhos e ensinos úteis de certos espíritos pouco elevados, levianos mesmo? Não podem eles procurar fazer algo de bom como resultado definitivo, com vistas a um aperfeiçoamento moral? Então nós temos ali muitas vezes um espírito que é obsessor, né, um espírito que se encontra ali numa condição inferior, e isso dentro de várias crenças que lidam com a mediunidade, recebendo ali uma comunicação que traz uma mensagem positiva. Então, no meio de tudo aquilo que vem de mal, muitas vezes vem um bom conselho. Última questão. Nós vos agradecemos as explicações que pacientemente nos destes. Rapidamente aqui, saltando, deixa eu ver aqui o tamanho desse artigo, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 5 páginas. A gente tem 5 minutos para ler 5 páginas. Vamos aguardar então isso aqui, mas é um artigo publicado então, só para a gente fazer aqui uma introdução. Uma convulsionária, só a introdução. Havendo as circunstâncias nos posto em contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Samedá, uma das principais, foi possível recolher sobre essa espécie de seita alguns ensinamentos particulares. Assim, nada há de exagerado no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos. Sabe-se que uma das provas designadas pelo nome de grandes socorros consistia em sofrer a crucificação e todos os tormentos da paixão do Cristo. E aí então nós lembramos crucificação, coroa de espinhos, chicote, porque é exatamente o que eu falei para vocês. Se vocês colocarem a parte de deixa eu ver que expressão pode ser utilizada. Eu coloquei a parte de... Coloca autoflagelação e religião no Google e observem as fotos. E aí vocês vão ver exatamente isso. Esses grandes socorros, ou grandes socorros, dizem respeito exatamente a essas dores da paixão do Cristo. E aí então vem os estigmas, furar os pés, furar a palma das mãos, a costela, porque é a lança, né, vocês se lembram, a coroa de espinhos, a própria crucificação, pregado na cruz e depois levantado, e o indivíduo fica estendido lá em cima depois. Então esse é o grande socorro chamado por eles, né? O filme Estigmata mostra muito isso, né, o Cindizinha. No caso dela, porque no caso dos convulsionários, porque nós estudamos o filme Estigmata. Para quem não conhece, o filme Estigmata ele é estrelado pelo Daniel Bourne, que ele é um padre que faz investigações do Vaticano. Ele era cientista, se converteu para a igreja e então se converteu. E a história acontece de uma jovem que faz uma viagem aqui para o Brasil, e aí então ela visita uma pequena cidade onde um padre, como se fosse assim, um padre da mesma categoria de Padre Cícero. Então, assim, aquela mobilização na pequena cidade, aquela cidade bem interiorana mesmo, assim, típico do norte, nordeste brasileiro. E aí então, durante o sepultamento, a igreja cheia, aquelas coisas todas, toda aquela mobilização, e aí então é atestado ali um milagre, uma estátua começa a chorar sangue, lágrimas de sangue. E na mão do padre, que se encontra ali no caixão, durante o velório, tem um crucifixo. Aí um garoto então pega esse crucifixo e vende numa feira de artesanato. E essa jovem então compra esse objeto e leva para os Estados Unidos, onde ela mora. E aí então ela começa a vivenciar algumas experiências estranhas, onde estigmas começam a aparecer. De repente ela cai no chão cheia de dor e aparecem 2 marcas nos seus punhos. Depois aparecem nos pés, a cabeça dela começa a sangrar, ela começa a entrar em estado de transe, onde tem, inclusive, nós estudamos isso, né, quando iniciamos o estudo do livro dos médiuns. Eu fiz aquela edição de vários trechinhos de filmes, né, vocês devem se lembrar, vários trechinhos de filmes que nós vemos no cinema,
mostrando experiências mediúnicas. E no caso dela, eu mostrei exatamente a transfiguração. A transfiguração e a xenoglossia. Porque ela começou a escrever numa língua morta, num estado de transe em que ela ficou completamente transformada. Claro que toda essa parte de ficção é maquiagens e tudo, mas elas retratam muito situações que são observadas no cotidiano. Então, no caso dela, ela não era uma convulsionária, porque no contexto ela estava, na verdade, sendo ali influenciada. Deixa eu ver. Era uma influência magnética que ela vivia por causa daquele terço, né? Então, no contexto, sim, ela pode ser considerada uma convulsionária, porque não era dela aquilo tudo, mas a influência magnética daquele presente que ela comprou, daquela lembrança, daquele souvenir, fazia com que ela começasse então a sentir os efeitos daquilo que esse padre vivia, porque ele era exatamente considerado uma pessoa milagrosa pelo fato de ter esses estigmas. E aí então passaram para ela através dessa condução magnética. Sim, Cindizinha, então podemos colocar dessa forma. Né? Então, bacana a gente ver tudo isso, né? Eu estou lendo um artigo da Revista Espírita de 1860 chamado Uma Convulsionária, aqui do mês de maio. Só estou lendo a introdução para a gente poder fazer aqui um detalhe. Bem lembrado, Cindizinha, a gente viu que estudando a lógica deu para a gente perceber assim, a relação de uma coisa com a outra, né? Bem legal, bem lembrado. Então diz assim para nós, né? Ela então dos grandes socorros, né? Então da paixão do Cristo. Depois a gente também poderia considerar, porque eu também imaginava, porque o que foi estudado era um fenômeno mediúnico, de influência espiritual. Mas analisando agora, que eu lembrei assim, fui lembrando do passo a passo do filme, nós lembramos que ela não era médium. Mas tudo isso foi provocado pelo objeto que estava impregnado, vamos dizer assim, magneticamente, pelos fluidos daquele que era o religioso. E ele sim era ali o indivíduo, o médium, o convulsionário e coisa e tal, né? Então poderíamos pensar dessa forma. Então, nesse caso aqui que nós falamos dos grandes socorros, não era simplesmente essa parte de surgirem os estigmas. As pessoas queriam sofrer os estigmas. E aí, então, por causa dessa analgesia ou anestesia magnética, eles acabavam não sentindo dores. A pessoa de quem falamos, falecida em 1830, ainda tinha nas mãos os buracos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz. E ao lado das marcas das lançadas que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida na história das convulsionárias sob pseudônimos que nos calaremos, por motivos que logo serão indicados. A conversa a seguir ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Suprimimos as suas particularidades íntimas, que não interessariam aos estranhos, mas que foram, para a moça, uma prova incontestável da identidade de sua mãe. Então está aqui, né, depois tem aqui a evocação e tudo mais. A gente então pode ler isso aqui no próximo encontro na quinta-feira, para concluir então esse tema. Podemos não, nós vamos ler então, para conhecer um pouquinho mais sobre essa parte dos convulsionários, para concluir esse tema, e depois então vamos para o Livro dos Espíritos, né, porque nós não lemos lá ainda. Então falta concluir esse tema. Arnaldo colocou, né, no Livro dos Espíritos tem a questão dos amuletos, né? Podemos então entender que os amuletos podem e carregam forças magnéticas capazes de influir? Consideraria que sim, Arnaldo. Tanto é que não apenas os objetos, mas lugares, né? Nós temos a psicometria, que é uma capacidade anímica que os indivíduos têm de perceber esses fluidos. Então, seguindo esse mesmo raciocínio desse crucifixo, desses ambientes e desses amuletos, nós podemos também entender que ele tem essa força magnética, sim. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando nós falamos das curas, né, principalmente de relíquias. As relíquias são objetos, principalmente objetos que lembram Jesus, né? Ossos, pedaços de madeira, os pregos, né? São relíquias guardadas pela igreja, o santo sudário. Então, esses objetos têm essa função. Estátuas também da mesma forma. Quantas pessoas vão visitar túmulos, principalmente de religiosos que desencarnaram na condição depois de ficarem em corpos incorruptos?
aqueles corpos que não se desintegram, e as pessoas vão lá, tocam no caixão, tocam na estátua que está próxima e elas recebem essas curas. Isso nada mais é do que uma indução magnética. E aí nós vemos inclusive a estátua de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Ele tem ali os pés muito bem polidos. Todo mundo que passa ali passa a mão no pé dele, e aí então vemos aquele pé lisinho, lisinho, né? Ao contrário das outras partes ali da estátua. O Chico até colocou, né, por que a ciência humana está boiando até hoje sobre esses fenômenos? Constatam, mas não sabem explicar nada. Aquilo exatamente que foi mencionado, Tico e Teco, da pergunta que Kardec fez a São Vicente de Paulo, né? Que muitas vezes essas práticas religiosas, esses fenômenos, eles ficam no meio de de um circo tão grande em volta deles, que eles não se aproximam pelo circo, não se aproximam pela movimentação, não se aproximam, circo no bom sentido, claro, né? Pela toda aquela movimentação, pelo espetáculo, e o fenômeno em si, ele acaba ficando mascarado. E foi isso exatamente que Kardec destacou pela forma como a doutrina espírita analisa esses fenômenos. Porque ela analisa o fenômeno objetivamente. Não importam as pessoas, não importam o lugar, não importam rituais, não importam práticas, nada. É o fenômeno objetivamente. Mas as nossas ciências, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos uma influência religiosa muito grande, né? O catolicismo predominante, as igrejas evangélicas também muito presente, no caso das igrejas de tradições africanas com ritual, com uma face ritualística muito forte. Então a ciência olha para os rituais e para os religiosos, mas não observam os fenômenos. Quantos estudos poderiam ser desenvolvidos nesse sentido? É o que acontece, por exemplo, de estudarem a mediunidade do Chico Xavier. Vamos estudar a mediunidade. Eles fazem a relação. Mediunidade diz respeito ao indivíduo que fala com o espírito. Espírito é algo relacionado com a fé. A fé está muito presente nas religiões do Brasil. E as religiões do Brasil mostram toda essa parte exterior muito forte. E acabam não se interessando. Então a gente vai seguindo assim que... Mas o que nós temos, né, na verdade... eu acho que capacidade tem. Tanto capacidade porque nós encontramos pesquisas muito importantes, porque eles podem até não encontrar exatamente a causa, mas eles têm métodos para poder analisar, mas eles não se interessam simplesmente. Então eles analisam simplesmente na questão da fé. Essas curas espirituais durante um tempo foram estudadas também. Você vai fazer uma cirurgia espiritual, um câncer desaparece, o indivíduo que tem AIDS, o que tem o HIV positivo também acaba sendo curado, objetos, né, ou anomalias no corpo que desaparecem depois de uma cirurgia. Aí os médicos dizem, olha, não sei explicar porquê, mas seus exames estão normais. E aí ele engaveta isso e não se fala mais. Não se trata disso em congressos, não se trata disso dentro das universidades, da academia, né, infelizmente. Mas exatamente por isso, né, as aparências são muito mais fortes do que o objeto propriamente dito. Sem dúvida, sem dúvida. A ciência não se aproxima exatamente por causa dessa vaidade. Né? É aquela pretensão de somente a lógica é possível, então não me misturo com essas coisas. Sem dúvida, é a vaidade. Pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Finalizamos aqui essa leitura desses 2 artigos e no próximo encontro nós leremos então aqui a entrevista com essa convulsionária e depois nós fecharemos com as 3 questões que ficaram pendentes lá no nosso Livro dos Espíritos, quando Kardec apresenta então aos espíritos essas questões e eles vão trazer explicações, embora